Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 810. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã de segunda-feira, 10 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado, muito descansado, depois de um longo descanso no período carnavalesco. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional dos últimos dias. E começamos falando sobre Canadá. Sim, Canadá está com um chefe novo. Ou melhor, um subchefe, Tanguy, porque o chefe continua sendo Charles III. Registra-se isso. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 810. Daniel Souza, mais uma vez, me fazendo trabalhar na segunda-feira de manhã. Fica aqui meu protesto, meu pedido de socorro. Mas já estamos aqui, né, Daniel Souza? Então, vamos gravar e deixa aqui as boas-vindas, Daniel, a todo mundo que nos acompanha nessa live que a gente faz aqui no YouTube, de onde sai a gravação. E deixo também um abraço para o pessoal que ouve a gravação, ou que assiste a gravação no YouTube também, mas que ouve a gravação pelo podcast, em qualquer aplicativo que seja. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa semana do Petit Jornal. Daniel Souza, temos agora, como você disse, um novo primeiro-ministro no Canadá. Não foram as eleições ainda, né? Teremos eleições ainda esse ano. As eleições elas têm que acontecer até o dia 20 de outubro. Aliás, é provável que elas aconteçam, inclusive, antes. Inclusive, a gente vai trazer motivos aqui para essas eleições serem antecipadas, mas o fato é que o Justin Trudeau, que já era primeiro-ministro do Canadá há quase 10 anos, né? Só para marcar aqui a data, Daniel, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro no dia 20 de novembro de 2015, né? Então ele estava se encaminhando aí para 10 anos de mandato, né? Para 10 anos assumindo o cargo, e agora, portanto, ele deixa o cargo, né? A gente falou bastante sobre isso, ele anunciou que não permaneceria como líder do partido dele, e pelas regras canadenses, né, como aliás em várias outras partes do mundo, você troca o líder do partido governista e, portanto, o novo líder do partido governista assume como primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro canadense, portanto, eleito ontem com 86% dos votos. Naturalmente, somente quem vota são os filiados ao Partido Liberal, então cerca de 150 mil pessoas, foi Mark Carney, né? Então ele conseguiu 86% dos votos, superou, portanto, a Chrystia Freeland, que era uma pessoa, aliás, bastante próxima ao Justin Trudeau, e agora, portanto, Mark Carney, será o novo primeiro-ministro canadense. Mais uma vez, ele não tem um mandato completo pela frente, ele vai apenas até as eleições, a não ser que ele seja eleito, né? Então ele já disse que vai convocar eleições nos próximos dias, então em breve a gente vai saber que dia que vão acontecer as eleições canadenses, mas ele naturalmente já aparece como o candidato do Partido Liberal, que para disputar contra o Partido Conservador as próximas eleições. Um detalhe importante, Daniel, é que ele não é parlamentar, o que não é muito comum, né? Normalmente você escolhe para ser o próximo líder do partido governista ou para ser o primeiro-ministro alguém que é parlamentar. Isso não é a primeira vez que acontece, não é um empecilho, não é impossível você se tornar primeiro-ministro sem ser parlamentar, mas por tradição, imagina-se que ele deva buscar o mandato o mais rápido possível. Então, na próxima eleição, naturalmente vai se fazer um esforço bastante grande para que ele, Mark Carney, para conseguir permanecer como primeiro-ministro e tudo, ele tenha também um cargo de parlamentar no Canadá. Olhando para ele, Daniel, assim, pensando por que ele foi eleito, a gente percebeu que o Justin Trudeau, na verdade, o Partido Liberal, de uma forma geral, vinha muito mal na avaliação popular, né? A avaliação do Partido Liberal era péssima, principalmente por uma certa percepção de que era um partido que estava sendo mole diante das ameaças de Donald Trump. Então esse era um dos pontos principais. Claro que você tinha um encarecimento muito grande do custo de vida, um problema severo quando a gente fala sobre a questão imobiliária, tudo isso contribuía bastante, mas a percepção de que o Canadá não estava reagindo à altura às ameaças que Trump vinha fazendo. Tanto é que a própria popularidade do Justin Trudeau se recuperou nos últimos meses, nas últimas poucas semanas, a partir do momento em que ele começou a responder
ao Trump. Então ele foi lá e ameaçou retaliar, ele começou a falar sobre os recursos naturais canadenses, que ele não se importava, ir para a briga e tudo. E, portanto, o Mark Carney, Daniel, em grande medida, ele reflete essa capacidade de um líder canadense de endurecer o jogo com Donald Trump. Principalmente pelo fato de que ele fez a carreira dele, Daniel, como governador do Banco do Canadá. Na verdade, ele fez uma longa carreira na Goldman Sachs, né? Então, entre 1990 e 2003, né? Ele teve na Goldman Sachs, mas ele teve um destaque maior à frente do Banco do Canadá, onde ele permaneceu de 2008 a 2013. E depois, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso, ele foi eleito como 120º governador, né, presidente do Banco da Inglaterra. Aliás, o primeiro, e até agora o único, presidente do Banco da Inglaterra que não é um britânico, Daniel. Então, queria que você falasse sobre isso. Ele permaneceu nesse cargo de 2013 a 2020, pegou um período conturbado da Inglaterra ali, né? Foi exatamente isso, Tanguy. Quer dizer, ele começou, na realidade, como um executivo do mercado financeiro, teve ali uma atuação muito sólida durante o Goldman Sachs, durante a sua presença no Goldman Sachs, e depois avançou para a regulação, e regulação seja através de uma dinâmica bancária, de uma regulação bancária, ou através da política monetária de maneira mais estrita. Nós tivemos ele como o equivalente a diretor do Banco Central do Canadá, depois ele se torna o equivalente a presidente do Banco Central do Canadá, depois ele vai para a FSB, que é justamente um órgão internacional que busca a estabilidade no mercado de capitais com o estabelecimento de regras para a solvência bancária. É importante destacar que ele foi o governador do Bank of Canada, ou seria o equivalente a presidente do Banco do Canadá, durante a crise de 2008. E em 2013, ele vai se tornar presidente justamente do Bank of England, da autoridade monetária local. É interessante porque não existe essa restrição a você não ser inglês. Então, o Bank of England, na época, colocou um job, né, justamente para que as pessoas pudessem se candidatar. Ele se candidatou e acabou sendo escolhido. E foi presidente do Banco da Inglaterra, a autoridade monetária britânica, quase durante um longo período, 7 anos, e enfrentou também a dinâmica do Brexit. Depois, ele foi para a ONU, né, passou a ser responsável por questões relacionadas a finanças e meio ambiente, que mostra que ele já tem aí uma presença em organismos multilaterais muito sólida, e está longe de ser, digamos assim, um antiglobalista ou alguém que vai querer rasgar o papel das instituições do ponto de vista internacional. Isso é algo muito claro no perfil dele. Um profundo conhecedor de mercados e de dinâmica macroeconômica que vai trazer toda essa bagagem como primeiro-ministro do Canadá agora. Aliás, ele estava à frente do Banco da Inglaterra, né, Daniel? Não apenas no Brexit, mas ele também pegou o primeiro ano da pandemia, né? No início da pandemia, ele era presidente do Banco da Inglaterra, então ele pegou realmente algumas situações bastante complicadas. Isso o capacitou diante do público, diante dos filiados ao Partido Liberal, a olharem para ele como uma boa alternativa ao Justin Trudeau. Apesar dele ser do mesmo partido do Justin Trudeau, ele era um crítico ao Trudeau, então o que ele disse várias vezes é que o Canadá não conseguia atrair investimentos na sua potencialidade, que era um país que poderia atrair muito mais investimentos do que vinha atraindo de fato. Uma curiosidade, Daniel, ele tem 3 nacionalidades, ele é naturalmente canadense, ele também é irlandês e britânico, né? Isso é curioso porque ele conseguiu a cidadania britânica enquanto ele era presidente do Banco da Inglaterra. Não é como você disse, né, Daniel, não é um pré-requisito, mas enquanto ele estava lá, ele conseguiu residência permanente e depois ele se tornou também primeiro-ministro britânico. E ele pode sim ser considerado um outsider. Ele nunca teve um cargo eletivo, ele é um cara que naturalmente maneja bem a política, afinal de contas, para ser presidente do Banco Central, obviamente você tem que estar ligado ali nas questões políticas, né, nas internas políticas, mas ele nunca foi eleito para nada, então ele é de fato um outsider. E a experiência dele nos bancos o coloca, e esse foi todo o argumento dele, como alguém que tem condições de bater de frente com Donald Trump. Ele já falou, por exemplo, que pretende promover uma retaliação dólar por dólar contra os Estados Unidos. Se os Estados Unidos colocarem tarifas de $1, a gente vai colocar $1. Não importa, vai ser um reflexo, né? A ideia dele é de fato refletir.
E aí eu falava, Daniel, que talvez ele tenha, inclusive, a intenção de antecipar as eleições. Por quê? Porque a popularidade do Partido Liberal vinha muito em baixa. A gente chegou a ter o Partido Conservador nas pesquisas 20 pontos percentuais à frente do Partido Liberal. Era praticamente uma garantia de que o Partido Liberal não permaneceria no poder assim que viessem as eleições gerais. Daniel, as últimas pesquisas estão mostrando praticamente um empate. Ou seja, pode haver a intenção do Mark Carney, que vai ser primeiro-ministro a partir de agora, de antecipar para tentar pegar essa boa onda, né? Esse bom momento de popularidade, de crescimento da popularidade do Partido Liberal, né? Para tentar permanecer no poder durante mais um mandato. Vamos ver, naturalmente a gente vai acompanhar, não temos data ainda, como eu disse. As eleições elas têm que acontecer até no máximo dia 20 de outubro, mas é bastante provável que aconteça em algum momento antes dessa data, Daniel. Tang, mudando um pouco de assunto, eu queria destacar que na semana passada, na quinta-feira mais especificamente, o Donald Trump assinou uma ordem executiva para que o governo dos Estados Unidos crie uma carteira de criptoativos. Antes de oficializar essa decisão, o presidente havia dito no domingo anterior que a reserva de criptoativos dos Estados Unidos incluiria o Bitcoin, o Ethereum e também 3 outras criptomoedas, a Solana, a Cardano e a XRP. Isso acabou pegando os investidores de surpresa, na medida em que 4 anos atrás o Donald Trump dizia que o Bitcoin era uma fraude. E agora ele está colocando esses criptoativos como sendo algo que vai fazer parte das reservas do governo dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Equador, né, fez há alguns anos. Quando a gente olha para um movimento como esse, o que a gente observa é que esses criptoativos tendem a se valorizar de maneira muito significativa. Agora, não chega a ser uma surpresa, como algumas matérias apontaram, na medida em que o Donald Trump até criou o seu criptoativo em janeiro desse ano. Aliás, ele e a primeira-dama, né, criaram aí as suas memecoins. Curioso que a Trump memecoin não foi incluída, né? Tratando-se de Donald Trump, não seria exatamente uma surpresa esse tipo de confusão entre o público e o privado. Então, quando a gente olha para essa movimentação, isso acaba mexendo bastante nesse novo mercado, nessa nova dinâmica. É um pouco estranho porque, na prática, quando você fortalece os criptoativos, num certo sentido, você fragiliza as moedas tradicionais. E a mais poderosa e mais importante das moedas tradicionais do mundo é justamente o dólar. Então, isso joga um pouco contra o próprio patrimônio dos Estados Unidos, mas existe aí um entusiasmo em relação às criptomoedas, em relação aos criptoativos, como forma justamente de busca de estoque de riqueza. Mas, uma vez mais, é estranho porque você está incentivando as pessoas a abandonarem o dólar e a migrarem para criptoativos, sendo que você é dono do dólar, sendo que você controla justamente o poder do dólar como referência do sistema financeiro internacional. O Trump tem feito uma série de movimentos também muito complicados. Por exemplo, ele cancelou a principal medida anti-lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, a regra que exigia que empresas de fachada, na realidade as empresas offshore americanas, divulgassem seus proprietários beneficiários. E no mês passado ele encerrou a iniciativa anti-cleptocracia do Departamento de Justiça, que vinha apreendendo ativos como grandes iates de oligarcas russos, alvos de sanções. Além disso, o Donald Trump também está revogando a proibição, ou melhor, a punição de americanos que se envolvem em corrupção pelo mundo. Afinal, não corromper estava sendo visto pelo Donald Trump como elemento de perda de competitividade das empresas americanas internacionalmente. Se todo mundo corrompe, os Estados Unidos não corrompem, eles acabam perdendo espaço. Então, a gente tem aqui uma série de mudanças, Tanguy, veja você, que estão acontecendo durante esse governo do Donald Trump e que mudam de forma contundente o posicionamento dos Estados Unidos no cenário internacional. Peraí. Você falou um monte de coisa legal aí e tal, a parte da corrupção me pegou um pouco, mas iates? Você falou iates? Iates estão sendo apreendidos, vão ser leiloados? Como é que é isso, Daniel? Me conte na mais. realidade, o que eu disse foi o seguinte, ele encerrou a iniciativa anti-cleptocracia do Departamento de Justiça, que vinha apreendendo ativos como grandes iates de oligarcas russos.
Na prática, ele então não vai parar de aprender aprender. mais. Ele aprendia e não vai Entendi. aprender mais, o que é uma mudança importante. Meu sonho então tá cada vez mais distante, é isso? Tá mais distante, cara. Eu acho que agora Caramba. os iates vão continuar nas mãos dos cleptocratas, segundo a nomenclatura que o próprio governo americano utilizava até bem pouco tempo atrás. Maravilha. Daniel Souza, aproveitando aí que não vai dar mais para comprar iate, né, que eu estava animado com isso, vamos lembrar, Daniel, que é o mês de março agora é o mês do consumidor, né? E o mês do consumidor, Daniel Souza, a Insider Store veio com tudo. E aí, o papo é, se você utilizar o cupom que está na descrição desse episódio, usando o link, não precisa nem usar o cupom, se você usar o link lá, o cupom, ele já vai direto, você ganha 15% de desconto em toda a loja. Mas aí o que é mais interessante, Daniel, é que tem alguns descontos que já estão no site. Então, se você utilizar os descontos que já estão no site, junto com o link do Petit Jornal, você pode chegar até 35% de desconto na loja da Insider Store. Daniel, é um baita desconto e, aliás, fica aqui meu super elogio aos produtos da Insider, né? A Insider ela tem diversificado muito os produtos que ela vende, os produtos que ela oferece, não apenas com produtos novos, mas também com cores novas. Então, assim, as lojas da Insider, na verdade, os produtos da Insider, a loja da Insider está extremamente vistosa, bonita, com produtos de extrema qualidade. Aliás, a gente está gravando esse bate-papo aqui com a Tech T-shirt, que, aliás, é meu produto favorito, né, Daniel? Porque é super prático. Aliás, para viajar, por exemplo, é muito prático, ocupa pouco espaço, seca rápido, não dá odor, né? Então, é uma série de vantagens, uma série de facilidades. Fica aí o recado, né, Daniel Souza, da Insider Store, nesse mês do consumidor, 15% de desconto para começar, podendo chegar a 35% de desconto, link na descrição deste episódio. Daniel Souza, vou passar para a nossa próxima pauta e eu queria falar sobre a Síria, porque nós tivemos uma mudança importantíssima em dezembro do ano passado, quando saiu do poder o Bashar al-Assad, né, que já era presidente da Síria desde o ano 2000, foi para a Rússia, deve estar vendo dificuldades lá na Rússia, né, Daniel Souza? Tá lá passando dificuldade na Rússia, aquele dinheirinho contado e tudo, mas o fato é que quem tomou o poder na Síria foi um grupo que a gente ressaltava aqui, no mínimo controverso, que foi o Hayat Tahrir al-Sham, né? Não é somente esse grupo, que a gente vai chamar aqui de HTS, né? Um grupo, é um dos grupos, na verdade, que está no poder, né, na Síria. Tanguy, você não vai me dizer que o HTS está perseguindo pessoas. Você não vai me dizer isso, que está perseguindo outras religiões, que está perseguindo pessoas que pensam diferente, porque eles prometeram que iam ser democratas e eu acreditei, Tanguy. E inclusivos. Eu vou te decepcionar muito se eu disser isso, Daniel Souza. Você vai Vai ficar me chateado? decepcionar muito, Tanguy. Eu vou ficar muito Poxa, chocado, Daniel. muito surpreso, inclusive. A gente realmente não poderia imaginar, né, Daniel? Mas, de fato, a gente está tendo, principalmente nas regiões de maioria alauíta na Síria, massacres, né? O nome é esse, massacres. Então, a gente está falando sobre conflitos, né? Enfim, cenários ali de violência que mataram mais de 1.000 pessoas em 2 dias, né? A gente está falando sobre mortandade, Daniel, principalmente de civis. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos dados do Observatório Sírio de Direitos Humanos, ele está sediado em Londres, né? Mas ele compila dados vindos da Síria, a gente está falando sobre 745 mortes de civis, incluindo mulheres e crianças, além de 125 membros das forças de segurança, das forças oficiais da Síria, e 148 insurgentes pró-Assad. A gente está falando, Daniel, portanto, quando a gente fala sobre 1.000 mortes em apenas 2 dias, sobre o maior número de mortos, a gente está falando sobre um período enorme de guerra civil, o maior número de mortes desde que as forças governistas do Assad utilizaram armas químicas nos subúrbios de Damasco no ano de 2013. Naquele momento ali, em 2 dias, morreram cerca de 1.400 pessoas. Daniel, a gente está em 2025. Em 12 anos, esses foram 12 anos de violência, né? De guerra, de conflitos, de atritos, né? Conflitos, inclusive, por várias partes do país. A gente nunca voltou a ter uma marca tão grave, tão séria de morte. Naturalmente, Daniel, quando a gente fala sobre essas mortes todas que estão acontecendo principalmente nas províncias de Latáquia e Tartus, quem não está muito familiarizado com o mapa da Síria, a gente está falando sobre o litoral sírio, né, o litoral mediterrâneo, fica na parte norte da Síria, que é exatamente a região onde nós temos a maior concentração de alauítas. Alauíta, Daniel, é exatamente a religião da família dos Assad.
A gente sempre diz, né, Daniel, que a família Assad, muito embora ela fosse alauíta e tivesse, de fato, muitos alauítas no poder, no entorno dele, não era um governo religioso, né? Você tinha muitos alauítas ali muito por questão de laços de confiança, né? Em todo momento em que o Assad ele precisava de alguém que ele pudesse confiar cegamente, normalmente ele trazia um alauíta, apesar do governo dele ter diversos sunitas. Aliás, ele era, né? Tá no processo de separação ali, mas com uma sunita. O chanceler dele era sempre um sunita, primeiro-ministro sunita. Então não havia um corte étnico. Agora, naturalmente, Daniel, nessa região onde você tem a maior quantidade de alauítas, a queda do Assad não foi bem recebida. E aí, segundo o governo sírio, começou a haver, portanto, uma insurgência, né? Então passou a haver determinados movimentos armados, inclusive, contra o novo governo, vindo de grupos alauítas pró-Assad. Então, o que o governo está dizendo agora, Daniel, é que na região montanhosa, a gente tem regiões montanhosas de difícil acesso naquela região, estima-se que haja cerca de 5.000 insurgentes pró-Assad. E aí você tem a população daquela região, Daniel, dizendo que, olha, as forças de segurança estão chegando aqui e dizendo que é para combater essa milícia insurgente pró-Assad e tal, mas estão utilizando armamentos pesados em áreas civis, né, em áreas residenciais. Então estão usando tanques, estão queimando residências. E aí você teve uma declaração por parte do presidente da Síria, né, o atual presidente interino, porque não teve eleições ainda, que é o Ahmed Shara. A gente já falou bastante sobre ele, né, Daniel? O nome de guerra dele é Abu Mohammed al-Julani. Para assumir o cargo de presidente, ele assumiu o nome de nascença, o nome de batismo dele, né? Ou então Ahmed Shara. Ele disse que está formando um comitê independente para investigar os conflitos e as mortes, essa é a parte maravilhosa, de ambos os lados. Então tem que ver aí porque, né, tem mortes aí de ambos os lados. Então há naturalmente uma pressão internacional bastante grande para saber, a Síria vai fazer alguma coisa e tudo. E aí o governo também, o Ahmed Shara, disse que está enviando reforços, Daniel, das forças de segurança para essa região. Eu não sei, Daniel, se eu fosse dessa região, se eu ficaria mais preocupado ou mais tranquilo, sabendo que o governo está mandando reforços, né? São reforços para quê? São reforços para ajudar as forças de segurança que estão matando Ou para matar mais civis, gente, né? ou para matar mais gente. Pois é, na verdade, para ajudar as forças de segurança ou para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo com a violência. Então, sabe-se lá, mas o fato é que, naturalmente, Daniel, a Síria volta para os holofotes, a gente vai ter que prestar atenção, e não surpreende, né? A gente já imaginava que isso pudesse acontecer, né? Você tem o governo sírio dizendo que ia passar a ter um governo inclusivo e tudo, mas a gente contou aqui, a gente já falou várias vezes qual é exatamente a origem do HTS. Dava para imaginar exatamente que você tivesse um governo profundamente inclusivo, e particularmente agora quando a gente fala sobre os alauítas, que são um grupo étnico religioso que incomoda bastante o atual governo. Tanguy, as importações cotadas em dólares da China caíram 8,4% nos 2 primeiros meses do ano, contra um aumento de 1% em dezembro. É claro que foi muito pior do que o esperado, as previsões sugeriam ali algo em torno de um crescimento de 1%, e em parte pode ser explicado porque no final do ano passado, muita gente nos Estados Unidos acelerou as suas compras de produtos chineses. Então, acabou formando estoques e, consequentemente, não precisa mais importar produtos chineses durante algum tempo. De qualquer maneira, foi um sinal de alerta para o governo chinês. Afinal, no ano passado, as exportações contribuíram aproximadamente com 70% do crescimento real de 5% ali que a China almejava, acabou sendo um pouquinho menos, mas próximo a 5%. E se você tiver realmente uma redução importante das exportações chinesas nesse ano, principalmente direcionadas ao mercado americano, vai ficar muito complicado cumprir a meta de crescimento de 5% da China para o ano de 2025. O governo chinês sinalizou na semana passada também que vai aumentar os estímulos fiscais e os subsídios. Inclusive, decidiu aumentar o déficit público para 4% do PIB. É impressionante observar, Tanguy, que o déficit público do Brasil em 2024 foi de 8,4%. A China está aumentando, tomando uma decisão ousada de aumentar o déficit para 4%, e o do Brasil no ano passado foi de 8,4%, e aqui a gente está falando de déficit nominal, tá? Não do primário,
o que inclui a totalidade das despesas do governo, inclui também juros da dívida. Então, a gente tem uma China que, nesse momento, vive um momento preocupante por conta da guerra comercial imposta pelo Donald Trump. É claro que o aumento de tarifas de importação contra produtos chineses que entram nos Estados Unidos é algo que preocupa a China. As exportações ainda são a grande alavanca de crescimento do país. A demanda doméstica não cresceu da forma que se esperava ao longo dos últimos anos, não tem ainda a capacidade de substituição do mercado externo para comprar os produtos industriais e, consequentemente, a gente está vivendo aí um momento em que a China vai ter que observar com cuidado como é que as coisas vão evoluir, mas ela está fazendo o que pode, né? Está ali enfrentando os Estados Unidos no que diz respeito à guerra comercial e também está oferecendo estímulos fiscais suplementares domesticamente para tentar sustentar o crescimento. Ô, Daniel Souza, eu sei que você é da época do Atari. E no Atari tem determinados jogos que não estavam disponíveis, como, por exemplo, Street Fighter. Me surpreendeu saber que você vai falar de Street Fighter hoje. É verdade? É verdade, Dagui. Você sabe que na semana passada os parlamentares democratas estavam buscando mecanismos para enfrentar Donald Trump, porque Donald Trump está saindo da casinha, porque Donald Trump está sendo cada vez mais ousado, cada vez mais complicado. Os democratas precisam de uma forma de enfrentamento de Donald Trump. Então, nós tivemos 3 deputadas democratas, a Alexandra Ocasio-Cortez, a Suzy Lee e a Lauren Underwood, e também tinha uma quarta, tinha a Jasmine Crockett, que encontraram uma forma de enfrentar Donald Trump. Elas resolveram publicar uma thread imitando o Street Fighter, se colocando como guerreiras de enfrentamento de Donald Trump. Agora Donald Trump tremeu na base. Aliás, J.D. Vance acabou respondendo dizendo o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos já escolheram seus lutadores em novembro, fecha aspas. Ô Tanguy, tá difícil falar sobre temas internacionais porque, de um lado, a gente tem deputadas que, emulam ali o Street Fighter. Aí, do outro lado, você tem um vice-presidente que responde ao Street Fighter. É confuso, Tanguy. Um presidente que... enfim, eu tô muito confuso. São muitas coisas que estão me deixando um pouco desorientado nesse ano de 2025. Os Estados Unidos agora são aliados da Rússia, são inimigos da Europa. Os Estados Unidos estão, enfim, colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu tô um pouco confuso. E por isso que eu participo aqui do Petit Jornal, para tentar me encontrar um pouco, Tanguy, porque esse é o objetivo desse podcast. Esse podcast aqui é uma grande terapia, né, Daniel? Pra gente poder botar pra fora as coisas que estão angustiando a gente. Então essa foi a geleia da Shakira desse nosso episódio matinal da segunda-feira. Se você também tá confuso, se você também tá com a cabeça embaralhada com relação a tudo que tá acontecendo, particularmente nos Estados Unidos, acessa lá petcursos.com.br. A gente tem, nesse momento, um curso sendo produzido sobre os Estados Unidos. E o objetivo é exatamente tentar mostrar como é que estão os Estados Unidos agora, Daniel? Como é que estão os Estados Unidos hoje? Em termos econômicos, em termos de política externa, em termos de armamentos, em termos de inovação. A gente já deu, inclusive, uma aula gratuita, na qual a gente falou biograficamente, né, Daniel, sobre Donald Trump. Quem é Donald Trump? Aliás, preparar essa aula foi muito interessante. A gente aprende muito sobre a maneira pela qual o Trump está fazendo a política dele, olhando para a vida pessoal dele. E, aliás, se você acessar lá, petcursos.com.br, você vai encontrar outros cursos que também têm aulas biográficas sobre alguns líderes importantes. Acessa lá, o link está na descrição do episódio, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. No descritivo desse episódio, você também vai encontrar um convite para apoiar o Petit Jornal. Se você ainda não é nosso apoiador, não é nosso apoiador, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, rápida, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Esse foi apenas o primeiro episódio dessa segunda-feira. Como você já está se acostumando, a gente grava na segunda-feira de manhã para falar sobre o final de semana e gravamos também na segunda-feira à noite. Mais tarde tem episódio. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.